Fala galera, o vídeo de hoje fala sobre como sua mente tenta fazer você desistir antes mesmo de você conseguir atingir o seu potencial máximo. O assunto em pauta é a regra dos 40% de David Goggins, e se você não conhece, já fica ligado que depois da vinheta eu volto para te explicar um pouco melhor como funciona. E já aproveita que a vinheta leva só alguns segundos e clica rapidinho no botão de se inscrever aqui embaixo. Primeiramente, como surgiu essa regra? Jesse Itzler explica um pouco melhor no seu livro Living with a Seal. E se você fala um pouco de inglês, conhece o conceito que a palavra seal não é a tradução que você geralmente conhece. Não significa morando com uma foca, mas sim é o termo usado para se referir ao grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos. Tudo começou quando Jesse estava correndo uma ultramaratona de 100 milhas, que é o equivalente a aproximadamente 160 quilômetros, junto com outros 6 amigos. Só que eles tinham tudo que você pode imaginar para a preparação. Eles tinham levado frutas, eles tinham levado barra de cereal, eles tinham levado isotônicos, enfim, tudo que você pode imaginar que você precise para uma corrida dessa. Esse grupo de amigos deles e ele, tinha tudo lá com eles. O que deixou Jesse intrigado foi que ele viu esse cara musculoso, alto, correndo a mesma ultramaratona, essas mesmas 100 milhas, 160 quilômetros, só que esse cara só tinha uma cadeira dobrável, alguns biscoitos e uma garrafa d'água. Durante a corrida, ele tinha quebrado basicamente todos os pequenos ossos dos seus pés e também tinha tido problemas nos rins, mas mesmo assim ele conseguiu finalizar aquela ultramaratona. Na verdade, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu também falo sobre esse cara e apresento uma técnica super simples que ele usa, mas também super poderosa ao mesmo tempo, que é a técnica da jarra de cookies. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre, clica no link aqui em cima que vai te levar direto pro vídeo. Mas voltando aqui à nossa história, Itzler ficou super intrigado com esse cara e ele simplesmente decidiu que queria conhecê-lo de qualquer forma. Ele queria entender um pouco mais sobre como que ele conseguia realizar aquilo, como que ele buscava essa motivação interna dele, como que ele levava a vida. Então ele começou a pesquisar, foi atrás desse cara no Google, em diversas outras fontes para tentar localizá-lo, para tentar aprender um pouco mais. Foi quando ele encontrou de alguma forma o telefone desse cara e decidiu que simplesmente, do nada, ia ligar para ele. Assim ele fez. O cara atendeu de uma maneira super fria, mas eles conversaram e acabaram combinando de se encontrar. O grande dia para Jesse chegou, eles começaram a conversar e conforme essa conversa ia acontecendo, Jesse ficava mais e mais intrigado e admirado por esse cara. E tomado por essa admiração enorme, ele virou para esse cara, para esse Seal, e o convidou para morar na sua casa por 30 dias. Esse Seal então pensou por alguns minutos e acabou concordando desde que Jesse Itzler fizesse tudo o que ele ordenasse. Já no primeiro dia que esse Seal, o integrante do grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos, foi para a casa de Jesse Itzler, ele já tirou Jesse dentro de casa e fez com que ele corresse 10 milhas, o que não era um problema, porque ele já estava acostumado a correr maratonas, mas depois disso ele ainda levou Jesse para academia para que ele pudesse fazer barras, aquelas que você se levanta o próprio peso do seu corpo. O Seal então ordenou que Jesse fizesse barras. Ele disse que não tinha muita resistência a isso, que não aguentava fazer muitas. Depois de ter falado isso, ele foi, na sua primeira tentativa, ele fez 8. Aí ele desceu, o Seal virou para ele e falou: tá bom, de novo. Ele foi mais uma vez, dessa vez ele conseguiu fazer 6 repetições. O Seal virou então e falou para ele, de novo. Mais uma vez ele fez, só que dessa vez ele somente conseguiu atingir 3. Então ele tinha um total de 8 mais 6 mais 3, totalizando 17 barras. O Seal virou para ele então, quando ele já claramente não aguentava mais, e falou que eles só sairiam da academia quando Jesse Itzler conseguisse completar 100 barras. Aquela sessão durou mais de 1h30 e foi a introdução de Itzler à regra dos 40% que esse Seal levava como base de vida. Mas o que é exatamente essa regra? Bom, de acordo com esse Seal, a regra dos 40% é a ideia de que quando nossa mente fala pra gente parar de fazer alguma coisa, na verdade, o nosso corpo só atingiu 40% do seu potencial. A gente é capaz de ir além desse limite, onde a mente faz a gente parar antes mesmo da metade da nossa capacidade total.
final. Ele ainda complementa que esses outros 60% que a gente consegue atingir não vem necessariamente da nossa mente e também não vem do nosso próprio corpo, mas sim da nossa força de vontade e motivação. E se você ficou curioso em saber quem que é esse cara que eu tô falando, este CEO que fez com que Jesse Itzler começasse a levar essa mesma regra de vida, o nome dele é David Goggins e ele foi eleito um dos homens mais resistentes do mundo e também eleito o mais resistente vivo, capaz de atingir resultados que muita gente imagina que não é nem possível de fazer. É importante colocar um adendo rápido aqui, que obviamente você não vai querer seguir o exemplo dele ao pé da letra e correr uma maratona, por exemplo, se você não tem preparação física. A melhor coisa antes de você começar qualquer exercício físico é você procurar um médico, um especialista, para que você tenha uma recomendação adequada. Voltando a Goggins, ele explica que a regra dos 40% não é algo que simplesmente você aprende e você coloca na gaveta e espera até que um dia você precise atravessar essa barreira dos 40% e aí você vai lá, pega e magicamente isso surge em você. Isso é um hábito, é algo que precisa ser trabalhado no seu dia a dia e construído aos poucos. Em outras palavras, não é porque você acabou de aprender sobre a regra dos 40% que você magicamente amanhã vai conseguir levantar e fazer 1000 flexões de uma vez, se você não está aplicando esse método constantemente na sua vida. Como eu digo nos meus outros vídeos e sempre repito no meu Instagram, no meu TikTok, sucesso não é algo que vem do dia para a noite. Exige trabalho duro e não tem atalhos para que você alcance. As recompensas são incríveis, mas o trabalho necessário é árduo, é difícil de você conquistar. E essa técnica ela é poderosíssima porque faz a gente entender que mesmo quando a gente chega no nosso limite, quando a gente acha que a gente não é mais capaz, na verdade a gente tem ainda mais da metade da nossa capacidade, que a gente consegue atingir através de força de vontade e motivação, e não simplesmente desistir daquilo que a gente está tentando construir para tentar atingir aquela sua independência financeira ou o seu corpo ideal, por exemplo. O que de fato acontece quando nossa mente fala para que a gente pare, que a gente não continue, é algo que ela foi programada há milhares e milhares de anos. Você lembra dos tempos antigos onde a gente precisava se proteger e qualquer coisa nova, qualquer coisa desconhecida, qualquer coisa que tirasse a gente da nossa zona de conforto representava uma ameaça à nossa sobrevivência. Então, isso é algo que está programado aqui dentro da sua cabeça para te fazer parar assim que você começa a sair da sua zona de conforto. E se você ainda não é capaz de atingir esse seu 60%, apesar de tentar, checa os outros vídeos aqui do canal, que toda semana eu disponibilizo novas técnicas e métodos que funcionam de maneira diferentes para as pessoas diferentes. Então, algo que encaixe para mim, por exemplo, pode não encaixar para você, e algo que serviu de experiência para mim pode ser algo que vai realmente transformar a sua vida. Porque a finalidade dessas técnicas, métodos que eu passo aqui no meu Instagram é de justamente quebrar essas suas crenças limitantes para que você não desista quando um simples obstáculo ou até mesmo um grande obstáculo surgir no seu caminho. E para que você consiga quebrar as suas crenças limitantes. Afinal, uma pessoa pode ser a mais talentosa do mundo. Se essa mesma pessoa não conseguir superar suas crenças limitantes, o seu potencial vai ser para sempre limitado. O sucesso de um atleta ou qualquer outra pessoa que atinja esse seu limite, esses seus 40%, está diretamente relacionado ao mindset dessa pessoa. Como Confúcio disse uma vez, aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, ambos têm razão. Ou seja, se você disser para si mesmo que você vai conseguir, então você vai conseguir. E se você tiver na mesma situação, só que ao invés de pensar que você não vai conseguir, isso também vai ser verdade. Por hoje é isso. Me conta aqui nos comentários aqui embaixo onde que você vai aplicar essa regra dos 40% na sua vida. E se você tiver alguma dúvida de como aplicar essa técnica, você sempre pode deixar aí embaixo também para que outras pessoas também vejam e sejam beneficiadas. Ou você pode ir no meu Instagram, @luisg.souza, e me mandar uma mensagem por lá que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar e te responder também. Um abraço e eu vejo você na próxima.